Olá pessoal, bem-vindos a essa aula de resistência e resistividade elétrica com a lei de Ohm. Essa é uma lei muito fundamental, principalmente para quem estuda eletrônica analógica. Entender os resistores, entender a resistência é fundamental. Então a resistência e a resistividade elétrica com a lei de Ohm vai ser dividida em duas aulas. A primeira a gente vai conhecer sobre as leis da eletrônica, e vamos entender também os resistores. Depois eu vou apresentar os diversos cálculos que existem com a resistência. Bom, a lei de Ohm, é uma das principais leis da eletrônica, é uma chave, para você entender a eletrônica analógica, e os princípios dessa lei são alguns cálculos que nos dá a resistividade dos dispositivos. Então, a primeira lei de Ohm determina que a diferença de potencial entre dois pontos, que é estabelecida, é proporcional à corrente estabelecida nele. Então, qualquer objeto, por exemplo, se eu tenho um pulso que entra de um lado e sai do outro, então a resistência é proporcional ao que está entre essas duas pontas. Isso é uma forma simples de dizer, tá? Uma forma simples de dizer. Então, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante para resistores ômicos. O que são resistores ômicos? A gente vai ver logo a seguir no gráfico, tá bom? Então, a primeira lei de Ohm é dada pelas seguintes regrinhas, estão anotando aí no caderno. Tensão por potencial elétrico, que é a voltagem, como a gente já falou, que é dada pelo símbolo V, é igual a resistência pela corrente, certo? Então, a resistência vezes corrente, o produto da resistência à corrente vai dar a voltagem. E a nossa voltagem, a nossa corrente, é dada pela tensão sobre a resistência dada. Bom, desenhando o que eu dei exemplo aqui para o celular e o que está escrito, você tem aí um circuito simples, Então, a energia sai de um ponto, certo? Circula por esse fio e volta para sua origem pelo térreo, é assim que a gente imagina, certo? Então a corrente, quando passa por uma resistência, por algo que resista a ela, que vai contra ela, isso que é resistência, a sua tensão varia. Então, quando a gente olha os cálculos matemáticos, a gente não costuma ver isso, é o que a gente tem que fazer, ver o que está acontecendo, o que aquelas regras quer dizer. Quer dizer, então, que a nossa tensão ela é mexida, ou melhor, modificada por algo que cria uma resistência. Então, por isso que a corrente é afetada. Então, I igual a tensão por resistência é aquele que aquele desenho está desenhando. E essa resistência, pela corrente, vai dar uma tensão, Obviamente. Então, quando ela chegar aqui do outro lado, eu tendo a resistência, a tensão de saída, eu vou ter essa corrente aqui do outro lado também. Então, é isso que essa lei está falando. Então, é um desenho simples, onde eles definiram esse cálculo. Então, a segunda lei, a resistência elétrica R, para qualquer resistência, é uma propriedade do corpo que é percorrido por uma corrente elétrica. Então, essa propriedade do corpo depende dos fatores geométricos, que é a forma, o comprimento, o tamanho. Você vai ver resistores enormes, pessoal. E a área transversal do corpo, mas também depende de uma grandeza chamada de resistividade. Claro, existem elementos que têm mais resistência do que outros, por isso que um resistor não é feito de qualquer coisa. Apesar que tudo, como eu já falei, tem alguma resistência, nosso corpo, essa camisa, mas existem elementos muito mais propícios a serem resistores. Então, essa grandeza relaciona o material, como eu acabei de citar, e essa lei relaciona a resistência elétrica a essas grandezas aí descritas, que são conhecidas como a segunda lei de Ohm. Então, sim, pessoal, todo material pode ter certa resistência, E a resistência é dada pelo Rho ali, Não é Rho, não. Esqueci o nome desse pezinho. Pela resistividade, que é a resistência por metro, vezes o comprimento vezes a área transversal. É possível, professor, fazer um resistor? Claro que é. Conhecendo essa natureza e a resposta desses materiais, então existe um estudo na área de engenharia elétrica que é estudado os materiais. Então é reconhecido alguns materiais propícios a criar esse tipo de
resistência, tá? Então essa lei, ela foca nisso aí, na resistividade do objeto através do seu elemento. Lembra dos resistores ômicos que eu acabei de falar? Então preste atenção. Eu tenho uma resistência que ela tem a corrente de 1 ampere, né? E na tensão de 5 volts, ou seja, a resistência pela tensão vai dar quanto aqui? Vai dar 5, certo? Depois eu tenho uma corrente de 2 amperes, uma corrente de 10 e ele continua sendo 5, ou seja, à medida que eu vario a tensão e vario a amperagem, esse resistor mantém-se, né, numa resistência relativa, né, que é a mesma. Então, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm foca, né, em nos trazer como que a resistência age sobre a corrente e sobre a tensão. Enquanto a segunda lei, ela tenta nos apresentar o quanto que é a resistividade de um material. Esse aqui é um macete, pessoal, encontrado na internet para você sempre saber fazer a inversão de valores, né, nessa coluna, né, de Ryu, que eu chamo de Ryu, né, por causa do Street Fighter, né, que você decora mais rápido. Então, essa pirâmide nos dá a fórmula da resistência, a fórmula da corrente, a fórmula da tensão de maneira automática, tá vendo? Através desses valores. Então, quando você tem o valor da tensão e da corrente ou da tensão e da resistência, né, você consegue aí achar o outro valor, né? A famosa regrinha de 3. Então, a amperagem de uma lâmpada. Vamos agora tornar tudo isso uma coisa prática. Essa figura, eu adoro ela porque ela traz realmente o que acontece no circuito, né? Então, a resistência, ela impede que a corrente passe, né? Que a corrente, né, o amplo, né, amperes. Então, ela dificulta a passagem da corrente e vai afetar também a força da tensão. Ele tenta passar, mas a resistência não permite. Então, por isso que essa figura aí é muito interessante. Bom, então a corrente é dada pela voltagem, né, sobre a voltência, pela resistência. Então, sabendo que eu tenho uma lâmpada a 120 volts e que ela tem uma resistência de 240 ohms, eu sei que ela é de meio ampere. De maneira muito prática e simples é isso, tá? Então, pessoal, a secção comum, né, onde vários itens estão interconectados, chama de terra. Você sempre deve ter visto algum circuito que tem esse sinalzinho do terra, né? O terra, que a gente tanto fala, em muitos casos é um artefato de segurança nas redes de alta tensão, certo? Aqui para trabalhar em redes mais baixas, né? Mas o entendimento é o mesmo. Então, o terra, para vocês entenderem aqui no desenho do circuito, olha. Então, tem um fio aqui, né, ligado a um resistor qualquer e ele volta, né, para a seção aqui para o próprio circuito. Então, a aterramento é isso, é onde você tem a saída da corrente, por assim dizer. A outra forma de representação é assim, ele é um triângulozinho nos circuitos. Então, terra, pessoal, essas duas figuras são equivalentes, tá? Poderia, aqui, por exemplo, ele simplesmente puxou, né, para cá, ó. E aqui ele disse, ó, que a fonte está aterrada e o resistor também, né? É uma forma mais automática, né, de dizer que isso vai ser aterrado em algum momento ou vai para o terra em algum momento. Cálculos resistivos. Bom, os cálculos de resistência, a gente sabe, por exemplo, que um circuito qualquer tem uma voltagem de 5 volts e a gente colocou um resistor de 5 ohms. E aí a pergunta é, qual a corrente desse circuito, sabendo dessas características? Eu sei que trabalhar assim direto parece um pouco confuso, mas é melhor para a gente entender os cálculos. Então, usando a nossa pirâmide, a gente encontra, né, que existe a relação da amperagem, né, ou a corrente igual à tensão pela resistência. Então você vai ter 1 ampere aí na divisão, né, no filamento. Por isso que fios, se você olhar bem, olhar o fabricante de um fio, você vai encontrar o dado dizendo qual a amperagem que ele suporta. Geralmente os fios, sei lá, de 2 milímetros já aguentam até 30 amperes. Então os fios de cobre, eles têm uma tolerância muito grande a correntes até altas, né? Então o cobre é um material muito bom e aí é muito condutor, certo? Então você vai encontrar esse tipo de cálculo mais desse tipo de fio, por exemplo. Então aqui é fácil, né? Se você tiver a razão da tensão e da resistência, você consegue achar a amperagem. Mas vamos agora ver e enxergar isso no mundo real. Imagine então que você tem um LED, né? Então tem um desenho aqui. Você tem uma lâmpada, né?
e você tem aí um resistor. Então eu quero saber qual é a resistência desse resistor para que essa lâmpada não queime, sabendo que eu coloquei uma pilha, né, de 1,5 volts. Eu já fiz experimento sobre isso, né? Então agora vocês estão vendo. Então, pessoal, no vídeo de experimento eu disse que você não precisa do resistor. Não precisa mesmo, porque a voltagem do resistor é quase similar à da pilha, certo? Então, se você fizer essa divisão aí, você tem, então, eu estou te dando esse dado, que a amperagem é igual a 1 ampere dessa pilha. A pilha não é 1 ampere, mas eu estou dizendo que é, tá? Então, você divide a voltagem pela amperagem, se ela fosse 1 ampere mesmo, né? Então você teria aí 1,5 ohms de resistência para esse LED qualquer. É um cálculo simples. Mas a pilha não é tudo isso não. Você pode botar 0,2, né? Vai dar muito baixinho aí o valor, né? Então a gente dividiu para 1 ampere nessa razão aí que não está muito bacana. A gente fez um cálculo automático, então descobrir quais os problemas de calcular dessa forma lá para frente. Aqui a gente fez a mesma coisa, só que a gente colocou agora uma corrente de 6 volts, né? Só que alguma coisa está errada. Presta atenção, que eu estou considerando de forma bem automática. Pessoal, a gente sabe que o LED precisa de uma tensão de 2 a 2,5 volts, certo? E funciona a 20 mA. Então, a primeira coisa para fazer cálculos resistivos, para você não fazer os cálculos igual o professor fez nesses problemas, é entender as características, né, do seu componente. Então sempre devemos procurar os dados acerca de cada componente. Na eletrônica a gente trabalha com itens de precisão, apesar de haver variações entre eles. Nunca é exatamente aquela voltagem, varia, mas ela tende a ser aquela voltagem. Então vou mostrar um cálculo correto agora para esses problemas. Então imagine o seguinte: você tem aí 0,2 miliamperes, né, que é o ampere dividido por 1000. E aí, pessoal, agora sim, nesse mesmo circuito de 6 volts, eu quero saber a resistência para esse LED com essas configurações. Então vejam que agora o nosso cálculo mudou um pouco. Por exemplo, anteriormente ele não iria nem acender, mas não é mentira dizer que aquelas resistências estão corretas. Realmente, com aquelas resistências o seu LED vai estar protegido. Então essa que foi a questão. Agora a questão quer dizer, bom, eu quero que ele acenda, então ele vai consumir energia. Então se ele usa 2 volts, eu tenho que deixar passar essa tensão, certo? Eu quero que passe 2 volts, porque ele vai consumir. Eu não quero que passe 6, porque eu sei que ele vai queimar, porque está mais de 50% do que ele consome. Entenderam agora? Então eu tenho que descontar isso do cálculo. Então eu desconto 2 volts de 6, divido, né? Então descontei o consumo, dividi pela amperagem e descubro que eu tenho uma resistência de 200 ohms, né? Para poder passar a corrente de 2 volts e ter a resistividade contra os outros 4 aí que estão sobrando. Então esse é o cálculo. Trabalhe isso, tá? Então para você ver, né, que quando você tem uma visão muito linear, né, é uma coisa que eu tento fazer aqui nas aulas, que eu paro, faço experimento, você não consegue enxergar facilmente isso. Você ia achar que é só calcular resistência e pronto, porque afinal a regra está ali. Mas quando a lógica começa a entrar, né, nesse tipo de coisa, que foi o que aconteceu agora, você vê que é um estudo muito mais minucioso, tem que ir com calma. Então você tem uma tabela, por exemplo, dos LEDs e suas tolerâncias, pessoal. Olha aí. Então, como eu falei, apesar de ter precisão, existe certa variação. Então o que está dizendo essa tabela é que o vermelho, por exemplo, 1,8 volts a 2. Quer dizer que 1,8, 1,81, 1,9, ele vai funcionar de boa, não vai queimar, né? Até 2 volts. Então, como eu falei, você tem aí uma margem, né, de trabalho. A corrente 20 mA, então você acha isso de vários fabricantes, aqui é o LED de 5 milímetros, tá? E resistor, né? Talvez você tenha olhado, beleza, 200 ohms, mas e aí? Onde é que eu acho um resistor de 200 ohms ou como é que eu identifico? Os resistores são classificados, pessoal, de acordo com o material. E para os trabalhos mais comuns da eletrônica, a gente usa resistores de carbono, que são esses aí. Então, geralmente, vamos começar pelo final, a linha mais afastada, né? Ela pode ser prateada ou marrom, significa a tolerância, certo?
quer dizer que quando você fala com o resistor, por exemplo, ele tem 100 ohms. Se ele tem uma tolerância de 10%, quer dizer que ele varia entre 90 e 110 ali, né? Ele tem uma margem de trabalho, né? Exatamente aquilo, né? Ele tende a ser. Agora, o de 1%, né? Na mesma questão, ele vai de 99 a 111, ou seja, ele é muito mais preciso. E claro, quanto mais precisão você quer no resistor, dependendo da área, mais caro ele é, né? Apesar disso, os resistores são baratos. Eu falo mais caro na questão de relação de preços. Por exemplo, o de tolerância 10% sairia, sei lá, a 1 centavo, enquanto esse aqui seria 10 talvez. Só para você tá entendendo. É barato, mas tem uma diferença de preço entre eles. Então, pessoal, você pode achar ele com 3 e 4 faixas, tá? E como que funciona para mim ler um resistor e saber qual é a resistência dele? Então, depois que você identificou qual é o lado da tolerância, você vai saber qual é o lado da primeira faixa, correto? Então, a primeira faixa, você vai anotar no papelzinho. Então, de acordo com a cor, você vai anotar o número, né, que vai de 0 a 9, né? A segunda faixa, mesma coisa, por exemplo, aqui no exemplo, verde, 5. Azul, qual o valor azul? Azul, 6. Amarelo, no caso do de 3 faixas, ele vira um multiplicador, tá? O de 4 faixas, você continua anotando os valores. Então, aqui no caso de 10%, o amarelo é o valor 4. Significa que é 5, 6 vezes 10K, então vai dar 560K. Ou seja, ele vira um multiplicador, né? Então, 56 vezes 10, é isso que ele está falando, 560K. Ohms, K ohms, né? Que é, o K aqui, pessoal, é valor de 1000. Então, aqui é 10.000. Então, 560K, você vai ter 560 mil ohms, né? Se eu não estou enganado, comentem aí. Talvez eu erre esses cálculos aí. Mas eu acredito que é isso mesmo. 10K, casa de 1000. Enfim, o de 4 faixas, vermelho, 2, laranja, 3, ó, e roxo, 7. Então, nesse caso, o multiplicador vai ser a quarta faixa, não a terceira, certo? Então, a faixa preta multiplica por 1, então 237 ohms. Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente continua com os cálculos de resistência em paralelo em série. Tá? Então, a gente aprendeu nessa aula um pouco de resistência, aprendemos sobre os erros comuns, aprendemos o que é uma resistência real, que é quando você calcula unicamente a resistência por um componente resistir a uma tensão, foi o que a gente fez nos exemplos iniciais, e quando uma resistência que a gente calcula para um circuito que irá consumir a corrente, que a gente tem que descontar essa corrente que a gente está consumindo. Então, geralmente, fios, componentes, eles calculam a resistência real para saber o quanto que ele suporta, né, isso de uma corrente sem precisar de um resistor a mais e tudo mais. Isso vai acontecer se você quiser testar com resistores bem baixos. Você aumenta bem a tensão, você vê que ele vai resistir, mas ainda vai passar alguma coisa. Então, isso é feito vários testes no laboratório para saber, te dar esse valor. Olha, esse componente, esse fio aguenta tantos amperes, resiste a tanto de tensão, sem precisar de um resistor, ele não vai pegar fogo, né? Melhor dizendo. E por aí vai. Então, encerra essa aula aqui. Obrigado. Tchau, tchau.